Dê comida pro meu irmão que te faço andar. E o padeiro riu, mas congelou. Antônio Ferreira estava finalizando a última fornada do dia quando ouviu a voz fina cortando o barulho da padaria. Era segunda-feira, fim de tarde, e o movimento já havia diminuído bastante. Apenas alguns clientes pegavam pão francês para o jantar. Dê comida pro meu irmão que te faço andar de novo, disse o menino. Antônio virou a cadeira de rodas na direção da voz. Um garoto franzino, vestindo uma camiseta velha e bermuda rasgada, segurava um bebê nos braços. O pequeno não devia ter mais de 7 anos, e o bebê aparentava ter alguns poucos meses de vida. O que você disse, garoto? Antônio soltou uma risada, achando graça naquela cena inusitada. Eu disse que faço o senhor andar de novo se der comida pro meu irmãozinho. O menino repetiu, dessa vez com mais firmeza na voz. Antônio apontou para o garoto, ainda rindo. Mariângela, sua funcionária mais antiga, parou de limpar o balcão para observar a cena. Outros clientes também viraram para olhar. Sai daqui, moleque! Tá querendo me fazer de bobo? Antônio falou entre risos. Vai pedir esmola em outro lugar. Eu não tô pedindo esmola, tio. Tô fazendo uma proposta. O menino não se moveu. O senhor me dá comida e eu faço o senhor andar. Ah, é? E como você vai fazer esse milagre? Antônio cruzou os braços, ainda achando engraçado. Você é um doutor mirim ou algum santo? O bebê começou a choramingar baixinho. O menino ajeitou o irmão nos braços, mostrando uma habilidade impressionante para alguém tão pequeno. Eu sei onde está o remédio que o senhor perdeu há 3 anos. O sorriso de Antônio congelou no rosto. Suas mãos apertaram os apoios da cadeira de rodas. Mariângela deixou o pano cair no chão. O silêncio tomou conta da padaria. O que você acabou de dizer? A voz de Antônio saiu mais baixa, mais séria. O remédio que a senhora esposa do senhor escondeu antes dela ir embora. O menino escolheu as palavras com cuidado. Eu sei onde está. Antônio sentiu o coração acelerar. Aquilo era impossível. Ninguém sabia sobre aquele frasco. Ninguém, exceto Helena, sua falecida esposa. E Helena se foi há 3 anos, levando consigo o segredo do único medicamento que poderia tê-lo ajudado a andar novamente. Como você sabe disso? Antônio aproximou a cadeira do menino. Quem te mandou aqui? Ninguém me mandou. Eu moro no prédio abandonado do lado da padaria, o menino explicou. Faz mais de 1 ano que a gente está lá. Eu vi quando uma senhora escondeu alguma coisa no teto, lá no 3º andar. Ela estava chorando muito. Uma senhora? Quando foi isso? Antônio sentiu as mãos tremerem. Não sei direito. Eu era menor, mas lembro que ela vinha sempre naquele prédio. Subia as escadas devagar, como se tivesse muito cansada. Um dia ela subiu com uma bolsa e ficou lá em cima um tempão. Quando desceu não tinha mais nada na bolsa. Mas eu vi ela colocando algo entre as madeiras do forro. Mariângela se aproximou, colocando a mão no ombro de Antônio. Seu Antônio, quer que eu chame alguém? Ela sussurrou. Não, Antônio respondeu, sem tirar os olhos do menino. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. O bebê choramingou mais alto. O menino começou a balançá-lo suavemente, num movimento que claramente já era automático. Meu irmãozinho tá com fome. Faz 2 dias que a gente não come direito. Se o senhor der comida para ele, eu mostro onde está o remédio. E como eu sei que você não está mentindo? Antônio perguntou, embora algo no olhar daquele garoto dissesse que ele estava falando a verdade. A senhora era bonita, usava um lenço na cabeça. Tinha uma aliança dourada, o menino descreveu. E ela chorava sempre, falava baixinho como se estivesse conversando com alguém. Antônio sentiu um aperto no peito. Helena usava lenço para esconder a queda de cabelo causada pelo tratamento. E ela tinha o costume de falar sozinha, como se conversasse com Deus ou com algum anjo protetor. Qual seu nome, garoto? Antônio perguntou, engolindo seco. Lucas, e meu irmão se chama Miguel. Lucas, quantos anos você tem? 7. Vou fazer 8 mês que vem. E onde estão seus pais? O menino desviou o olhar pela primeira vez. Minha mãe foi embora quando o Miguel nasceu. E meu pai, ele saiu para buscar comida há muito tempo e não voltou mais. Mariângela levou a mão à boca, tentando conter um suspiro de dó.
E quem cuida de vocês? Antônio continuou perguntando. Tinha uma senhora que morava no andar de baixo do prédio, Dona Conceição. Ela dava comida pra gente às vezes, mas ela foi embora semana passada. Acho que foi morar com a filha em outro lugar, Lucas explicou. Desde então a gente tá se virando sozinho. Sozinho? Um menino de 7 anos cuidando de um bebê? Mariângela não conseguiu se conter. Isso não pode. A gente se vira, Lucas disse com uma dignidade impressionante para alguém tão jovem. Mas agora o Miguel precisa de comida. Ele tá chorando de fome há horas. Antônio olhou para aquele menino magro, segurando o bebê com tanto cuidado, e viu algo que não esperava ver. Determinação. Não era desespero ou manha. Era a determinação pura de alguém que tinha uma missão e faria o que fosse necessário para cumpri-la. Mariângela, Antônio falou, sem tirar os olhos do garoto. Pega uns pães, um pouco de leite, queijo e presunto, e esquenta aquele leite no micro-ondas. Sim, seu Antônio. Mariângela correu para atender o pedido. Mas antes de dar comida para vocês, Antônio continuou agora olhando diretamente nos olhos de Lucas, você vai me levar até esse prédio e me mostrar onde está esse tal remédio. Posso dar comida para o Miguel primeiro? Ele está muito fraco. Antônio hesitou. O bebê realmente parecia debilitado, com a pele pálida e os olhinhos fundos. Tá bem, come primeiro, mas depois você me leva até lá. E se for mentira... Não é mentira, tio, Lucas garantiu. Eu juro. Mariângela voltou com uma bandeja cheia de comida. Lucas sentou-se no chão mesmo, com o Miguel no colo, e começou a alimentar o irmão com pedaços pequenos de pão molhado no leite morno. O bebê comia com sofreguidão, choramingando entre as dentadas. Devagar, Miguel, devagar, Lucas dizia com ternura. Não pode comer rápido, senão passa mal. Antônio observava aquela cena e sentia algo se remexer dentro do peito. Fazia 3 anos desde o acidente que o deixou preso àquela cadeira. 3 anos desde que Helena começou o tratamento que não deu certo. 3 anos desde que ela conseguiu, através de contatos misteriosos, aquele frasco com um medicamento experimental que poderia ajudá-lo. Ela tinha escondido o remédio, dizendo que era melhor esperar, que precisava estudar mais sobre os efeitos. Mas então ela piorou rapidamente, e antes que pudesse dizer onde estava o frasco, ela se foi. Antônio havia revirado a casa inteira, procurado em cada canto, cada gaveta, cada esconderijo possível. Nada. O remédio simplesmente havia sumido, e com ele a última esperança de Antônio voltar a andar. E agora aquele menino surgia dizendo que sabia onde estava. Você já comeu? Mariângela perguntou a Lucas. Não precisa, tia. Só o Miguel mesmo. Claro que precisa. Ela já estava preparando outro prato. Você tá magro que nem um palito. Lucas aceitou timidamente o pão com manteiga que Mariângela ofereceu. Comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Quando terminaram, Antônio rodou a cadeira até ficar mais próximo. Agora me leva até esse prédio. Mas o senhor consegue entrar lá? Lucas perguntou, olhando para a cadeira de rodas. Eu dou meu jeito. Vamos logo. Seu Antônio, acho melhor eu ir junto. Mariângela sugeriu. Não. Você fica cuidando da padaria. Eu volto logo. Mas, senhor... Mariângela, eu preciso fazer isso. Antônio falou com firmeza. Ela entendeu. Depois de 3 anos trabalhando ali, conhecia bem aquele tom de voz. Era o tom que Antônio usava quando tinha tomado uma decisão e nada o faria mudar de ideia. Lucas pegou Miguel no colo novamente e começou a caminhar em direção à porta. Antônio o seguiu, empurrando a própria cadeira. A rua estava começando a escurecer e as luzes dos postes começavam a se acender. O prédio abandonado ficava literalmente ao lado da padaria. Antônio passava por ele todos os dias, mas nunca havia pensado em entrar. Era uma construção antiga, de 3 andares, que deveria ter sido demolida há anos. As janelas estavam quebradas e o portão de entrada pendia torto nas dobradiças. É aqui, Lucas disse, empurrando o portão enferrujado. Como eu vou subir até o 3º andar? Antônio olhou para as escadas estreitas e cheias de entulho. Tem um jeito, Lucas respondeu, mas o senhor vai ter que confiar em mim.
Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Lucas guiou Antônio através do saguão bagunçado do prédio. Havia lixo espalhado por todo lado, móveis quebrados e um cheiro forte de mofo. Antônio nunca imaginou que alguém pudesse estar morando ali, quanto mais duas crianças. Ali, Lucas apontou para um canto. Tem uma rampa. Acho que era para carrinhos de entrega ou coisa assim. Dá para subir com a cadeira. De fato, havia uma espécie de rampa lateral, embora íngreme e cheia de rachaduras. Antônio avaliou se conseguiria subir sozinho. Eu empurro, Lucas ofereceu, deixando Miguel sentado num canto sobre um cobertor velho. Já fiz isso antes. Como assim já fez isso antes? Teve uma vez que um senhor de cadeira de rodas veio aqui procurando a dona Conceição. Eu ajudei ele a subir. Antônio aceitou a ajuda, impressionado com a força daquele menino pequeno. Lucas empurrava a cadeira com uma determinação feroz, parando de vez em quando para recuperar o fôlego, mas nunca desistindo. Quando chegaram ao terceiro andar, ambos estavam ofegantes. Lucas correu até o final do corredor, onde havia um apartamento com a porta arrancada. É aqui, ele disse. O apartamento estava vazio, exceto por alguns caixotes de madeira e mais entulho. O teto estava parcialmente destruído, mostrando as vigas e o forro de madeira. A senhora subiu naquele caixote ali, Lucas apontou, e colocou alguma coisa entre aquelas tábuas. Eu vi a mão dela enfiando algo lá dentro. Antônio olhou para onde o menino apontava. Estava alto demais. Mesmo de pé seria difícil alcançar, e ele não podia ficar de pé. Eu subo. Lucas se ofereceu. Não, é perigoso. Essa madeira pode estar podre. Eu já subi várias vezes. Conheço onde é firme e onde não é. Confia em mim, tio. Antônio não tinha escolha. Observou enquanto Lucas arrastava os caixotes com uma habilidade impressionante, criando uma espécie de escada improvisada. O menino subiu com agilidade, testando cada degrau antes de colocar o peso. Vê alguma coisa? Antônio perguntou, ansioso. Tem um buraco aqui entre as madeiras, Lucas respondeu, enfiando a mão. Espera, tem algo aqui dentro. O coração de Antônio acelerou. Depois de 3 anos, finalmente encontraria o remédio. Finalmente, teria a chance de andar novamente. Lucas puxou algo embrulhado em pano. Desceu com cuidado e entregou o pacote a Antônio. Com as mãos tremendo, Antônio desembrulhou o tecido. Mas não era apenas um frasco que havia ali. Junto com ele, havia várias cartas dobradas, amareladas pelo tempo. O que é isso? Lucas perguntou. Antônio pegou uma das cartas e reconheceu imediatamente a letra de Helena. Começou a ler e as lágrimas começaram a descer pelo rosto. Meu amor, perdoe-me por esconder isso de você. Sei que está procurando este remédio desesperadamente, mas preciso te contar a verdade, antes que seja tarde demais. Este medicamento não foi fácil de conseguir. Eu fiz algo que pode ter consequências terríveis. Conheci um homem, um pesquisador, que estava desenvolvendo este tratamento experimental. Ele precisava desesperadamente de dinheiro para continuar a pesquisa. Seu filho pequeno estava doente e ele não tinha recursos nem para alimentar a família direito. Eu dei a ele todo o dinheiro que tínhamos guardado. Tudo, Antônio. Os 50 mil reais que estavam na poupança para a reforma da padaria. Dei tudo para ele em troca de algumas doses deste remédio. Mas depois descobri que o tratamento ainda não era aprovado, que poderia ter efeitos colaterais graves, e fiquei com medo de te dar isso e te perder de outra forma. Então escondi aqui, neste lugar onde vim tantas vezes buscar paz quando me sentia mal. Este prédio pertencia à minha tia, sabe? Eu cresci aqui, era meu refúgio. Se você está lendo esta carta, é porque eu já não estou mais aí. E me perdoe, meu amor. Perdoe-me por tomar decisões sem te consultar. Perdoe-me por gastar nossas economias. Perdoe-me por não ter tido coragem de te dar este remédio, mas saiba que fiz tudo por amor. Porque não aguento mais te ver sofrendo naquela cadeira, preso, você que sempre foi tão ativo e cheio de vida. O nome do pesquisador é Dr. Roberto Oliveira. Se quiser procurá-lo,
Talvez ele possa te explicar melhor sobre o medicamento. Mas, por favor, seja cuidadoso. Faça os exames necessários. Não tome nada sem orientação médica. Te amo eternamente, Helena. Antônio precisou de alguns minutos para conseguir controlar a emoção. Lucas permaneceu em silêncio, respeitando aquele momento. A senhora que escondeu isso aqui era sua esposa? Lucas perguntou baixinho. Era, Antônio respondeu, enxugando as lágrimas. E pelo visto, ela fez isso tudo pelo pesquisador que é pai de vocês. Lucas arregalou os olhos. Meu pai? O senhor conhece meu pai? Não conheço, mas acho que acabei de descobrir o que aconteceu com ele. Antônio pegou o frasco e examinou. O líquido dentro tinha uma coloração levemente azulada. Havia um rótulo colado, com anotações manuscritas e uma data de 3 anos atrás. Lucas, esse Roberto Oliveira é seu pai? Acho que sim, meu pai se chamava Roberto e trabalhava com remédios, mas ele sumiu faz uns 6 meses. E sua mãe? Ela foi embora logo depois que o Miguel nasceu. Disse que não aguentava mais a vida difícil. Meu pai ficou muito triste depois disso. Lucas contou com a voz embargada. Ele tentava cuidar da gente, mas estava sempre preocupado com dinheiro e com o trabalho. Um dia ele saiu dizendo que ia buscar comida e nunca mais voltou. Antônio sentiu o coração apertar. Então o pai de Lucas havia recebido o dinheiro de Helena, mas algo tinha dado errado. E agora as crianças estavam sozinhas, sem saber do destino do pai. Tio, esse remédio funciona mesmo? Funciona. Faz o senhor andar? Lucas perguntou. Eu não sei, garoto, mas vou descobrir. Antônio guardou cuidadosamente o frasco e as cartas. Eles desceram de volta, encontrando Miguel ainda esperando pacientemente no térreo. Quando voltaram para a padaria, Mariângela estava fechando o caixa. Ao ver o rosto de Antônio, ela soube imediatamente que ele havia encontrado algo importante. Mariângela, preciso que você me faça um favor, Antônio disse. Pode levar essas crianças para sua casa hoje? Amanhã a gente resolve a situação deles direito, mas hoje eles precisam de um lugar seguro para dormir. Claro, seu Antônio. Mas e o senhor? Vai ficar bem? Vou. Preciso pensar sobre algumas coisas. Mariângela concordou e levou Lucas e Miguel com ela, não sem antes insistir em dar mais comida para eles levarem. Naquela noite, sozinho em seu apartamento acima da padaria, Antônio releu todas as cartas de Helena. Havia 5 ao todo, cada uma contando um pedaço da história. A última carta, a mais recente, revelava algo que o fez tomar uma decisão. Antônio, hoje fui ao hospital fazer mais uns exames. Os médicos disseram que não há mais nada a fazer. Tenho apenas alguns meses de vida. Queria ter tido coragem de te contar sobre o dinheiro, sobre o remédio. Mas sempre tive medo da sua reação. Você é tão orgulhoso, meu amor. Sei que ficaria bravo por eu ter tomado essa decisão sozinha. Mas também sei que, no fundo, você entenderia. Porque sei o quanto você quer voltar a andar. Vi isso nos seus olhos todos os dias nestes últimos anos. O Dr. Roberto me procurou ontem. Ele estava desesperado. Disse que precisava de mais dinheiro para terminar a pesquisa, ou teria que abandonar tudo. Mas eu não tinha mais nada para dar. Ele chorou na minha frente. Disse que tinha um filho pequeno e que o tratamento que estava desenvolvendo poderia ajudar tantas pessoas, inclusive você. Mas que a falta de recursos estava matando seus sonhos. Dei a ele o endereço deste prédio. Disse que se precisasse de um lugar para trabalhar em paz, longe das cobranças e pressões, poderia usar o apartamento do 3º andar. Deixei uma chave escondida para ele. Não sei se ele usou. Não sei se continuou a pesquisa. Mas quero acreditar que sim. Quero acreditar que este remédio que escondi aqui, junto com estas cartas, ainda pode fazer a diferença. Se algo der errado comigo antes de eu reunir coragem para te contar tudo isso, procure o Dr. Roberto. Ele pode ter as respostas que você precisa. E por favor, Antônio, não se culpe, por nada. Nem pelo acidente, nem pelo meu tratamento, nem por nada. Você sempre foi o melhor marido que uma mulher poderia ter. Sempre sua, Helena. Antônio passou a noite em claro, segurando o frasco contra a luz, tentando decidir o que fazer. Tomar o remédio? Procurar orientação médica?
Tentar encontrar o Dr. Roberto? Na manhã seguinte, quando abriu a padaria, encontrou Lucas e Miguel esperando na porta com Mariângela. Seu Antônio, precisamos conversar, Mariângela disse com uma expressão séria. Essas crianças não podem continuar morando naquele prédio. É perigoso demais. Eu sei. Já estava pensando nisso. Além do mais, Mariângela continuou, o prédio vai ser demolido. O quê? Quando? Em 2 dias. Vi os cartazes ontem à noite quando voltei para casa. A prefeitura finalmente autorizou a demolição. Estava nos jornais. Antônio sentiu um calafrio. Se aquelas crianças estivessem lá dentro quando... Lucas, você sabia disso? Perguntou. Sabia, o menino respondeu baixinho. Vi os cartazes há uns dias. Por isso eu precisava te encontrar antes. Se o prédio fosse demolido, o remédio ia junto. Mas você poderia ter pegado o remédio sozinho e vendido. Por que me procurar? Porque não seria certo. Lucas respondeu com simplicidade. O remédio é seu. Eu só queria trocar pela comida para o Miguel. Uma troca justa. Aquelas palavras tocaram Antônio profundamente. Uma criança de 7 anos tinha mais ética e honestidade que muitos adultos que ele conhecia. Mariângela, hoje à noite você pode ficar com eles de novo? Antônio perguntou. Posso. Mas, seu Antônio, isso não pode ser permanente. Preciso trabalhar. Tenho minha própria família para cuidar. Eu sei. Vou dar um jeito. Durante todo aquele dia, Antônio trabalhou na padaria pensando em uma solução. Não podia simplesmente entregar Lucas e Miguel para as autoridades. Sabia bem como funcionava o sistema. As crianças seriam separadas, colocadas em abrigos diferentes e talvez nunca mais se vissem. E havia algo mais. Aquele menino havia feito o impossível, cuidando do irmão bebê sozinho durante semanas. Merecia uma chance melhor. À tarde, Antônio tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para um velho amigo, Dr. Henrique, que trabalhava em um hospital particular. Henrique, preciso de um favor. Antônio, quanto tempo? Como você está? Bem. Ouça, tenho um bebê aqui que precisa de um check-up. Pode dar uma olhada nele? Claro. Traz ele amanhã de manhã no consultório. E outra coisa. Você conhece um tal Dr. Roberto Oliveira? Pesquisador? Trabalha com medicamentos experimentais? Houve uma pausa do outro lado da linha. Roberto Oliveira. Esse nome me soa familiar. Deixa eu pesquisar aqui e te ligo de volta. Meia hora depois, Dr. Henrique retornou à ligação. Achei. Dr. Roberto Oliveira. Formado em farmacologia, trabalhou em vários laboratórios. Mas há 6 meses ele sumiu. Ninguém sabe o paradeiro dele. Sumiu como? Simplesmente desapareceu. Tinha dívidas, problemas financeiros. Alguns dizem que ele teve um colapso nervoso. Outros acham que ele pode ter, feito algo com a própria vida. Ele tem filhos? Tem sim. 2, se não me engano. Mas não sei o que aconteceu com eles depois que ele sumiu. Antônio desligou o telefone com o coração pesado. Então o pai de Lucas realmente tinha desaparecido. E as crianças ficaram completamente desamparadas. Naquela noite, depois de fechar a padaria, Antônio foi até o apartamento de Mariângela buscar Lucas e Miguel. Vocês vão dormir no meu apartamento hoje, ele anunciou. Tio? Lucas ficou surpreso. Isso. E amanhã vamos ao médico ver como está a saúde do Miguel. E depois... depois a gente vai ter uma conversa séria sobre o futuro de vocês. Mariângela olhou para Antônio com um sorriso emocionado. Ela conhecia aquele homem há tempo suficiente para saber que, quando ele tomava alguém sob sua proteção, era para valer. No apartamento de Antônio, Lucas olhou ao redor com os olhos arregalados. Não era nada luxuoso, mas era limpo, organizado e tinha camas de verdade. Podem dormir no quarto de hóspedes, Antônio indicou. Tem fraldas para o Miguel no armário do banheiro. Eram da época em que minha sobrinha vinha nos visitar. Tio, o senhor tem família? Lucas perguntou. Tenho um irmão, mas a gente não se fala há 3 anos. Por quê? Antônio hesitou. Não costumava falar sobre aquilo, mas havia algo no jeito direto e honesto de Lucas que o fazia querer ser transparente. Por causa do acidente que me colocou nesta cadeira. Meu irmão acha que a culpa foi da minha esposa.
Mas foi? Não, a culpa foi minha, mas ele não quer aceitar isso. Lucas ficou quieto por um momento, processando a informação. Meu pai sempre dizia que família é a coisa mais importante, que não importa o que aconteça, a gente tem que se perdoar. Seu pai era um homem sábio. Era. Lucas concordou, usando o tempo passado sem perceber. Naquela noite, Antônio ouviu o choro do Miguel algumas vezes. E todas as vezes, ouvia também a voz suave de Lucas, acalmando o irmão, cantando baixinho para ele dormir. Nenhum adulto vinha, nenhuma mãe ou pai. Apenas um menino de 7 anos fazendo o trabalho de um adulto. Na manhã seguinte, foram ao consultório do Dr. Henrique. O médico examinou Miguel cuidadosamente. O bebê está desnutrido, ele diagnosticou. Mas nada que não se resolva com alimentação adequada e alguns suplementos vitamínicos. Vou receitar uma fórmula especial e um remédio para fortalecer. Por quanto tempo ele ficou sem alimentação apropriada? Algumas semanas, Antônio respondeu. Dr. Henrique olhou para Lucas com admiração. Você cuidou muito bem do seu irmão, garoto. Muitos adultos não teriam feito tão bem quanto você. Lucas sorriu timidamente, orgulhoso. Quando saíram do consultório, Antônio levou as crianças para comprar roupas novas. Lucas protestou, dizendo que não era necessário, mas Antônio insistiu. Vocês vão precisar de roupas decentes. E não se preocupe, não é caridade, é investimento. Investimento? Lucas não entendeu. Você vai ver. De volta à padaria, Antônio reuniu Mariângela e mais 2 funcionários para uma conversa. Quero que vocês conheçam Lucas e Miguel. Eles vão ficar morando comigo por um tempo. E Lucas vai começar a ajudar aqui na padaria. Seu Antônio, ele tem só 7 anos. Mariângela apontou. Eu sei. Mas ele pode fazer pequenas tarefas, aprender o ofício, e eu posso ficar de olho nele. O Miguel vai ficar aqui no apartamento, ou quando precisar a gente reveza para cuidar dele. Os funcionários concordaram, tocados pela história das crianças. Todos na vizinhança conheciam Antônio como um homem justo e generoso, e se ele estava tomando essa atitude, tinha bons motivos. Naquela tarde, enquanto Lucas varria o chão da padaria sob o olhar atento de Mariângela, Antônio finalmente pegou o frasco do remédio e o examinou mais detalhadamente. Havia instruções manuscritas no rótulo. Tomar uma dose de 5 ml uma vez ao dia, durante 30 dias. Realizar exercícios de fisioterapia diariamente. Resultados esperados após 15 dias de tratamento contínuo. Antônio calculou. Havia aproximadamente 150 pentaml no frasco. Exatamente 30 doses. Mas será que depois de 3 anos o medicamento ainda teria efeito? Medicamentos têm prazo de validade. Este poderia estar vencido, ou até mesmo perigoso. Precisava de ajuda profissional. Mas não conhecia ninguém além do Dr. Henrique, e ele era clínico geral, não especialista em medicamentos experimentais. Foi quando ouviu uma conversa na padaria. Você ouviu falar daquela clínica nova que abriu na avenida principal? Uma cliente comentava com outra. Aquela de reabilitação? Dizem que é muito boa. Sim. E tem um médico lá que é especialista em casos complicados. Dr. Marcelo alguma coisa. Antônio prestou atenção. Talvez aquilo fosse um sinal. No dia seguinte, pegou o endereço da clínica e foi até lá. Levou o frasco e as cartas de Helena. Dr. Marcelo Santos era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e olhar atento. Ouviu toda a história de Antônio em silêncio, sem interrompê-lo. Senhor Antônio, vou ser honesto com o senhor, ele disse, examinando o frasco. Este medicamento não é aprovado. Não há garantias de que funcione ou, pior, de que não cause danos. Mas pode funcionar? Pode. A pesquisa do Dr. Roberto era promissora. Eu conheci o trabalho dele, mas ele desapareceu antes de completar os testes necessários. Então o que eu faço? Bom, tecnicamente não posso recomendar que o senhor tome isso, mas Dr. Marcelo fez uma pausa. Se o senhor decidir fazer isso por conta própria, posso ao menos monitorar seus sinais vitais e fazer exames regulares para verificar se há efeitos colaterais. E os exercícios de fisioterapia?
Ah, isso sim eu posso ajudar. Posso montar um programa de exercícios adequado para o seu caso. Tenho visto muitos pacientes recuperarem movimentos com a fisioterapia certa, mesmo sem medicação. Antônio tomou uma decisão naquele momento. Iria tentar. Iria tomar o remédio e fazer os exercícios. Havia prometido a Lucas que andaria de novo e pretendia cumprir essa promessa. Doutor, quero começar o tratamento. O senhor tem certeza? Absoluta. Dr. Marcelo assentiu. Então vamos fazer isso direito. Primeiro vou fazer uma bateria de exames no senhor. Sangue, coração, fígado, rins, tudo. Preciso ter certeza de que seu corpo aguenta qualquer possível efeito do medicamento. Depois, começamos os exercícios. E só então, se tudo estiver bem, o senhor pode começar a tomar o remédio. Antônio concordou. Nas semanas seguintes, fez todos os exames solicitados. Felizmente, apesar dos 3 anos na cadeira de rodas, sua saúde geral estava boa. Enquanto isso, Lucas se adaptava bem à rotina da padaria. Acordava cedo, ajudava com tarefas simples e mostrava uma inteligência impressionante. Mariângela ensinou-o a contar troco e ele aprendeu rápido. Miguel também melhorava a cada dia. Com alimentação adequada e cuidados médicos, o bebê começou a ganhar peso e a ficar mais ativo. Mas algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo novamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Era uma quinta-feira pela manhã quando um homem entrou na padaria. Alto, magro, com barba por fazer e roupas amarrotadas. Ele olhou ao redor com uma expressão de quem procurava algo específico. Posso ajudar? Mariângela perguntou do balcão. Eu estou procurando... O homem hesitou. Procurando meu filho. Antônio, que estava organizando umas prateleiras, virou a cadeira na direção do homem. Seu filho? Sim. Um menino de 7 anos. Cabelo castanho, franzino. Ele tem um irmão bebê. Alguém me disse que os viu por aqui. Antônio sentiu o coração apertar. Aquele homem seria... Lucas, ele chamou. O menino saiu do fundo da padaria, carregando uma bandeja vazia. Quando viu o homem na entrada, a bandeja caiu de suas mãos, espatifando-se no chão. Pai, a voz de Lucas saiu num sussurro incrédulo. O homem caiu de joelhos, abrindo os braços. Lucas correu e se jogou neles, começando a chorar compulsivamente. Pai, pai, eu pensei que você tinha ido embora para sempre. Não, filho. Nunca. Eu nunca te abandonaria. O homem, que devia ser Roberto Oliveira, abraçava o filho com força, também chorando. Antônio e Mariângela observavam a cena, emocionados. Mas Antônio também sentia uma ponta de apreensão. Se aquele era realmente o pai de Lucas, ele teria que devolver as crianças. E uma parte dele já havia se afeiçoado àqueles pequenos. Depois que a emoção inicial passou, Roberto levantou-se e se aproximou de Antônio. O senhor é o dono da padaria? Ele perguntou. Sou Antônio Ferreira. Roberto Oliveira. O homem estendeu a mão. Não sei como agradecer por ter cuidado dos meus filhos. Não precisa agradecer, mas preciso conversar com o senhor. Antônio indicou uma mesa nos fundos. Há muitas coisas que precisamos esclarecer. Sentaram-se, e Antônio começou a contar tudo. Sobre como Lucas havia chegado ali, sobre as cartas de Helena, sobre o remédio escondido no prédio abandonado. À medida que ouvia, o rosto de Roberto ia ficando cada vez mais pálido. Helena, ele murmurou. Então foi isso que aconteceu com o dinheiro. O senhor conhecia minha esposa? Conhecia. Ela me procurou há 3 anos, dizendo que queria ajudar. Disse que o marido dela precisava de tratamento e que ela tinha recursos. Mas eu estava desesperado demais para questionar muito. Meu filho, Lucas, estava doente. Eu precisava de dinheiro para remédios, para comida. Roberto passou a mão pelo rosto parecendo exausto. Ela me deu 50 mil reais. Disse que era tudo que tinha. E o que aconteceu com esse dinheiro? Com a pesquisa? Usei metade para tratar meu filho.
A outra metade tentei investir na pesquisa. Mas não foi suficiente, precisava de muito mais. Equipamentos, testes, licenças. Era impossível. E então minha esposa me deixou. Disse que não aguentava mais a vida de dificuldades. E o remédio que você deu para minha esposa? Eram as últimas amostras que eu tinha. Prometi a ela que continuaria a pesquisa, que faria o medicamento funcionar. Mas Roberto baixou a cabeça. Mas eu falhei. Perdi tudo. Dinheiro, família, esperança. Há 6 meses, entrei em depressão profunda. Fui internado em uma clínica psiquiátrica. Internado? Antônio arregalou os olhos. Sim, pensamento destrutivo grave. Os médicos me seguraram lá por 5 meses. Só saí há 2 semanas. Desde então venho procurando meus filhos desesperadamente. E como nos encontrou? Conversei com a dona Conceição. Ela me disse que as crianças frequentavam essa padaria, que um homem de cadeira de rodas tinha se interessado por eles. Roberto olhou para Antônio. Não sabia que era o senhor, o marido de Helena. Ficaram em silêncio por um momento, processando todas aquelas revelações. Então o remédio que está com o senhor, Roberto finalmente falou, foi o último que produzi. Usei todos os meus conhecimentos, todos os recursos que tinha. É experimental, sim, mas eu acredito que funciona. Por que acredita? Porque testei em mim mesmo. Roberto levantou a barra da calça, mostrando uma cicatriz profunda na perna. Tive um acidente grave há 4 anos. Os médicos disseram que eu perderia os movimentos da perna, mas o medicamento me salvou. Foi por isso que quis continuar a pesquisa, ajudar outras pessoas. Antônio olhou para aquela cicatriz e sentiu uma centelha de esperança. Então ele funciona mesmo? Funciona, mas precisa ser combinado com fisioterapia intensiva. O medicamento ajuda na regeneração nervosa, mas os músculos precisam ser trabalhados. Sem os exercícios certos, não adianta nada. Lucas me contou que você ensinou exercícios a ele. Ensinei. Era caso ele ou o irmão ficassem doentes e precisassem de algum tipo de reabilitação. Nunca imaginei que... Roberto não completou a frase, emocionado demais. Senhor Roberto, Antônio tomou uma decisão. O senhor quer continuar a pesquisa? Quero. Mas não tenho recursos, não tenho nada. E se eu te der os recursos? Roberto arregalou os olhos. O senhor faria isso? Faria. Mas com uma condição. O senhor me ajuda a andar de novo. Acompanha meu tratamento, ajusta o medicamento se necessário, desenvolve a fisioterapia ideal para o meu caso. Eu aceito. Mas por que o senhor faria isso? Depois de tudo o que aconteceu, depois que eu peguei o dinheiro da sua esposa? Porque Helena acreditou no senhor, e eu confio no julgamento dela. Além disso, Antônio olhou para Lucas, que brincava com Miguel num canto. Essas crianças precisam do pai delas, e o senhor precisa de uma chance de recomeçar. Roberto estendeu a mão e Antônio a apertou. Um acordo estava selado. Nas semanas seguintes, mudanças aconteceram rapidamente. Antônio alugou um pequeno espaço nos fundos da padaria, onde Roberto montou um laboratório improvisado. Não era nada comparado aos laboratórios profissionais onde ele havia trabalhado, mas era um começo. Roberto, Lucas e Miguel passaram a morar num apartamento pequeno que Antônio ajudou a alugar, bem próximo à padaria. Todo dia, Roberto descia para trabalhar no laboratório e para acompanhar o tratamento de Antônio. O tratamento começou de forma gradual. Primeiro apenas os exercícios de fisioterapia. Roberto demonstrava uma habilidade impressionante, sabendo exatamente quais músculos trabalhar, quais movimentos fazer. O segredo, ele explicava enquanto ajudava Antônio com um exercício, não está só na força. Está em reativar as conexões nervosas. Seu corpo precisa lembrar como é andar. Mas as conexões não foram totalmente rompidas no meu acidente? Foram parcialmente danificadas, mas há sempre um caminho alternativo. O cérebro é incrível. Pode criar novas conexões se estimulado da forma certa. Depois de 2 semanas de exercícios intensivos, Roberto decidiu que era hora de começar com o medicamento. Vamos devagar, ele disse preparando a primeira dose. 5 mililitros, como está escrito no rótulo.
Uma vez por dia, sempre no mesmo horário. Antônio tomou a primeira dose com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa. O líquido tinha um gosto amargo, mas não era insuportável. E agora? Agora continuamos com os exercícios. E esperamos. Os primeiros sinais devem aparecer em 2 semanas, se funcionar. Os dias se passaram devagar. Antônio continuava trabalhando na padaria, mas dedicava 2 horas por dia aos exercícios com Roberto. Lucas ajudava como podia, trazendo água, toalhas, às vezes até demonstrando alguns movimentos que o pai havia lhe ensinado. No 10º dia de tratamento, algo aconteceu. Antônio estava no meio de um exercício quando sentiu algo estranho. Era como se 1000 agulhas estivessem picando suas pernas. Roberto, ele chamou assustado. Tá acontecendo algo. Roberto correu até ele. O que o senhor está sentindo? Formigamento. Muita formigação nas pernas. Um sorriso enorme se abriu no rosto de Roberto. Isso é bom. Muito bom. Significa que os nervos estão reagindo, que as conexões estão sendo refeitas. Tem certeza? Não é um efeito colateral ruim? Não. É exatamente o que deveria acontecer. Continue com os exercícios mais devagar. Não force. Naquele dia, Antônio mal conseguiu dormir de tanta expectativa. Seria possível? Seria realmente possível que ele voltasse a andar? Mas nem tudo eram boas notícias. Uma tarde, um homem entrou na padaria com uma postura autoritária. Procuro Antônio Ferreira, ele disse. Sou eu. Sou Fábio Ferreira, dono do prédio que fica ao lado da padaria. Antônio sentiu o estômago se apertar. Aquele nome, Fábio Ferreira. Você é meu irmão. Sou, Fábio respondeu secamente. E vim avisá-lo que a demolição do prédio acontecerá amanhã. Quero ter certeza de que não há ninguém lá dentro. Amanhã? Mas não era só na próxima semana? Antecipamos. Quanto antes, melhor. Os 2 irmãos se encararam, 3 anos sem se falar, e agora estavam frente a frente novamente. Fábio, precisamos conversar, Antônio disse. Não há nada para conversar. Ah, sim, sobre Helena, sobre o acidente. Não quero ouvir esse nome, Fábio respondeu com raiva. Por causa dela você está nessa cadeira. Por causa dela você perdeu tudo. Por causa dela não. Por minha causa, Antônio falou firmemente. Fui eu quem estava dirigindo. Fui eu quem não viu o outro carro. A culpa foi minha. Mas ela te distraiu. Ela estava brigando com você no carro, não estava? Estávamos tendo uma conversa difícil, sim. Mas isso não tira a minha responsabilidade. Eu deveria ter parado o carro se não estava conseguindo me concentrar. Você sempre a defende, mesmo depois de tudo, porque ela merece ser defendida. Helena foi uma boa mulher, Fábio. Foi uma boa esposa. Fábio balançou a cabeça, claramente não concordando. Só vim avisar sobre a demolição e pedir que tire qualquer pertence seu que possa estar naquele prédio. Não tenho nada lá, mas obrigado pelo aviso. Fábio virou-se para sair, mas Lucas, que havia escutado tudo, saiu de trás do balcão. Espera, moço, ele chamou. Fábio parou e olhou para o menino. O que foi, garoto? O senhor não pode derrubar aquele prédio. E por que não? Porque tem memórias lá. Memórias importantes. A senhora Helena ia lá, o senhor sabia? Ela ia lá e chorava. Mas não era de tristeza só. Era de esperança também. Lucas falou com uma seriedade impressionante para uma criança. Ela pedia perdão. Sempre pedia perdão. Dizia que queria que tudo desse certo. Fábio ficou pálido. Como você sabe disso? Porque eu morava lá. Eu via ela. E ela era muito legal. Um dia me deu comida. Outro dia me deu um agasalho. Ela não era uma pessoa ruim, moço. Ela era muito boa. As palavras simples e honestas de Lucas pareceram penetrar na armadura de raiva que Fábio havia construído. Seus olhos ficaram marejados. Ela te dava comida? Dava. E conversava comigo. Perguntava do meu irmão. Dizia que família era importante, que eu tinha que cuidar bem dele. Lucas continuou. Ela dizia que tinha feito coisas erradas, mas que estava tentando consertar. Que estava tentando ajudar as pessoas.
Fábio olhou para Antônio, depois para Lucas, e então saiu da padaria sem dizer mais nada. Mas quando chegou à porta, parou. A demolição vai acontecer de qualquer jeito, ele disse sem se virar. Mas vou adiar por mais uma semana. Uma semana, Antônio. Use esse tempo para o que precisar fazer. E saiu. Antônio olhou para Lucas com gratidão. Obrigado, garoto. Eu só falei a verdade, tio. Naquela noite, Antônio pediu a Roberto que fosse com ele ao prédio abandonado uma última vez. Queria ver o lugar onde Helena havia passado tanto tempo, onde ela havia escondido suas esperanças e suas culpas. Roberto empurrou a cadeira de Antônio pela rampa íngreme, com Lucas iluminando o caminho com uma lanterna. Chegaram ao 3º andar, aquele apartamento vazio. Era aqui, Antônio disse olhando ao redor. Aqui que ela vinha. Senhor Antônio. Roberto começou hesitante. Helena vinha aqui não só para esconder o medicamento. Ela vinha para conversar comigo. Antônio virou a cabeça. Como assim? Nos últimos meses antes dela partir, eu estava morando aqui. Ela me deu a chave, como está nas cartas. Disse que eu podia usar o lugar para trabalhar. E às vezes ela vinha, trazia comida, conversávamos. Roberto parecia carregar um peso enorme. Ela me contava sobre o Senhor, sobre como se sentia culpada pelo acidente, sobre como queria que o Senhor andasse de novo, nem que fosse só uma vez, para poder dançar com o Senhor como faziam antes. Antônio sentiu as lágrimas escorrerem. Ela disse isso? Disse. E eu prometi a ela que faria o medicamento funcionar, que daria tudo de mim para que o Senhor pudesse andar novamente. Mas então, eu fui internado e... Roberto também chorava agora. Eu sinto muito por ter falhado. Você não falhou. Antônio estendeu a mão e tocou o braço de Roberto. Você está aqui agora. Está me ajudando. Está cumprindo sua promessa. Lucas, observando aquela cena, sentiu algo crescer dentro do peito. Não entendia completamente todas as emoções dos adultos, mas sabia que algo importante estava acontecendo ali. Pai, ele disse baixinho, a senhora Helena era boa mesmo. O tio Antônio é sortudo de ter casado com ela. É sim, filho. Ele é muito sortudo. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, prestando suas homenagens à memória de Helena. E então desceram, deixando o prédio para trás pela última vez. De volta à padaria, o tratamento de Antônio continuou. O formigamento nas pernas se intensificou nos dias seguintes. Roberto explicava que isso era um sinal muito positivo. O sistema nervoso está se recuperando. Agora precisamos trabalhar os músculos. Eles ficaram muito tempo parados, atrofiaram. Precisam recuperar a força. Os exercícios ficaram mais intensos. Roberto desenvolvia novos movimentos, baseando-se nas reações de Antônio. E Lucas, surpreendentemente, mostrava ter talento natural para isso. Seu filho tem jeito, Antônio comentou com Roberto um dia. Devia ensinar mais a ele. Estou ensinando. Ele aprende rápido. Acho que herdou minha aptidão para essa área da saúde. E o Miguel? Como ele está? Crescendo bem. Está um bebê saudável agora, graças ao Senhor. Graças a nós todos, Antônio corrigiu. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou na padaria, vestida formalmente, carregando uma pasta. Procuro o Sr. Antônio Ferreira, ela disse. Sou eu. Sou da assistência social. Recebemos uma denúncia de que há 2 crianças, morando em condições inadequadas, e que o senhor está empregando ilegalmente um menor. O coração de Antônio disparou. Quem teria feito essa denúncia? As crianças não estão em condições inadequadas. Elas estão bem cuidadas. Posso ver? Roberto apareceu com Miguel no colo. O bebê estava limpo, bem vestido, claramente saudável. Esse é um dos menores? É meu filho, Roberto respondeu. E eu sou o pai. Moro aqui perto. E o outro menino? É meu outro filho, Lucas. A assistente social olhou ao redor, avaliando a situação. Senhor Roberto, posso ver seus documentos? Comprovante de residência? Registros das crianças? Roberto apresentou tudo o que podia.
mas havia buracos na documentação. Os meses que passou internado haviam deixado lacunas burocráticas difíceis de preencher. Vou precisar abrir um processo, a assistente social disse. Vocês terão que participar de uma audiência. Até lá as crianças podem ficar com o pai, mas sob supervisão. Supervisão de quem? Roberto perguntou preocupado. Visitaremos regularmente e faremos avaliações psicológicas das crianças. Depois que ela saiu, Antônio estava furioso. Quem faria uma coisa dessas? Quem denunciaria vocês? Não sei. Roberto respondeu, mas tinha uma suspeita. 2 dias depois, descobriram quem foi. Fábio Ferreira. Ele não tinha direito. Mariângela estava indignada. Aquelas crianças estão bem cuidadas. Meu irmão acha que está me protegendo. Antônio explicou amargo. Acha que vou me machucar de novo, me decepcionar de novo. Mas o que fazemos agora? Agora provamos que Lucas e Miguel estão bem, que Roberto é um bom pai e que não há nada de errado aqui. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Roberto ficou desesperado, com medo de perder os filhos novamente. Lucas, percebendo a tensão, ficou mais quieto, mas continuava fazendo suas tarefas com dedicação. Uma noite, Antônio chamou Lucas para uma conversa. Lucas, você sabe o que vai acontecer na audiência? Sei. Vão decidir se eu e o Miguel podemos ficar com meu pai. E você quer ficar com seu pai? Quero, Lucas respondeu sem hesitar. Mas também não quero ir embora daqui. O senhor e a tia Mariângela são importantes para mim. Vocês cuidaram da gente quando não tinha ninguém. A gente sempre vai cuidar de vocês. Não importa o que aconteça na audiência, vocês fazem parte da nossa família agora. Família? Os olhos de Lucas brilharam. Família. Não de sangue, talvez, mas de coração. No dia da audiência, todos foram juntos. Antônio na cadeira de rodas, Roberto nervoso, Mariângela dando apoio e Lucas segurando Miguel no colo. A juíza era uma mulher de meia-idade, de expressão séria, mas não antipática. Senhor Roberto Oliveira, ela começou, o senhor passou 5 meses internado em uma clínica psiquiátrica. O que garante que o senhor está apto para cuidar de 2 crianças pequenas? Garante que eu fiz o tratamento completo, meritíssima. Tenho laudos médicos comprovando que recebi alta por melhora. E garante que eu tenho apoio. O senhor Antônio me deu trabalho, um lugar para morar próximo, uma rede de apoio. Senhor Antônio, a juíza se voltou para ele. O senhor está em cadeira de rodas. Como pode oferecer suporte adequado para essas crianças? Com respeito, meritíssima, estar em cadeira de rodas não me torna incapaz de ajudar. Posso oferecer trabalho, orientação e, acima de tudo, um ambiente seguro e acolhedor. E a acusação de trabalho infantil? Lucas ajuda na padaria de forma educativa. Não é exploração, é ensino. Estou ensinando a ele um ofício, dando a ele habilidades que serão úteis no futuro. Ele trabalha poucas horas, sempre supervisionado, e continua tendo tempo para ser criança. A juíza anotou algo. Gostaria de ouvir o próprio Lucas, se possível. Lucas foi chamado à frente. Ele estava nervoso, mas falou com clareza. Meritíssima, eu quero ficar com meu pai. Mas também quero continuar ajudando na padaria. O tio Antônio me ensinou que trabalho digno não é vergonha. Ele me ensinou que a gente sempre pode se levantar. Não importa o que aconteça. Eu estava sozinho cuidando do meu irmão, com medo, com fome, e eles me acolheram, fizeram a gente se sentir importante, se sentir família. O menino teve que parar porque a voz estava embargada. Eu só quero ficar perto de quem me ama. Meu pai me ama. O tio Antônio me ama. A tia Mariângela me ama. Por que tenho que escolher um ou outro? As palavras sinceras de Lucas tocaram todos na sala. A juíza limpou discretamente os olhos. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Foi quando, para surpresa de todos, Fábio Ferreira entrou na sala. Meritíssima, posso falar? O senhor é quem fez a denúncia? Sou. E venho retirar a denúncia. Todos ficaram em silêncio. Antônio olhou para o irmão, confuso. O senhor pode explicar? A juíza perguntou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Eu fiz a denúncia porque estava com raiva.
Fábio começou claramente desconfortável, com raiva do meu irmão por ter se colocado em risco de novo, por ter trazido estranhos para perto dele. Eu tinha medo que ele se machucasse novamente, que sofresse outra decepção como sofreu há 3 anos. E o que mudou? A juíza questionou. Eu conversei com as crianças, e elas me contaram coisas sobre Helena, minha cunhada, que eu não sabia. Me fizeram ver que minha raiva estava cega, que eu estava culpando a pessoa errada. E mais do que isso, me fizeram ver que meu irmão está feliz. Pela primeira vez em 3 anos, ele está realmente feliz. Tem propósito. Tem esperança. Fábio olhou para Antônio. Perdão, mano, perdão por tudo. Perdão. Antônio sentiu as lágrimas caírem. 3 anos de mágoa se dissolvendo naquele momento. Está perdoado. A juíza observou a cena e sorriu levemente. Bom, considerando que a denúncia foi retirada e vendo o relatório positivo da assistência social sobre as visitas realizadas e, principalmente, ouvindo este jovem tão articulado, ela olhou para Lucas. Vou deferir que as crianças permaneçam sob cuidado do pai, com a rede de apoio já estabelecida. Mas farei vistorias periódicas nos próximos 6 meses. Qualquer sinal de negligência ou problema vou reconsiderar. Sim, meritíssima. Muito obrigado. Roberto mal podia acreditar. Quando saíram do fórum, todos estavam aliviados e emocionados. Fábio se aproximou de Antônio. Mano, podemos conversar? Claro, foram até uma lanchonete próxima. Pela primeira vez em 3 anos, os irmãos conversaram de verdade. Eu estava errado, Fábio começou. Errado sobre Helena, errado sobre tudo. Ela não teve culpa do acidente e você não merecia minha raiva. Eu entendo. Você estava tentando me proteger. De um jeito estúpido. De um jeito errado, mas com boas intenções. Fábio sorriu tristemente. Helena era uma boa pessoa, não era? Era a melhor. Lucas me contou que ela ajudava ele. Dava comida, roupas, mesmo já estando doente. Isso é muito dela. Sempre pensando nos outros. E esse tratamento que você está fazendo, está funcionando? Antônio hesitou. Não queria criar expectativas. Estamos tentando, sentindo alguns resultados, mas é cedo ainda para saber. Eu quero ajudar, Fábio disse de repente. Com o que precisar. Dinheiro, recursos, o que for. Você faria isso? Faria. É o mínimo que posso fazer. E sobre o prédio, se precisar de mais tempo, de usar o espaço para alguma coisa, eu posso adiar a demolição indefinidamente. Não precisa. Aquele prédio já cumpriu seu papel. Pode ser demolido. Mas antes eu gostaria de subir lá uma última vez com você. Mostrar algo. No dia seguinte, Antônio e Fábio foram juntos ao prédio. Fábio ajudou o irmão a subir pela rampa até o 3º andar. Era aqui. Antônio mostrou o apartamento. Aqui que Helena vinha. Aqui que ela deixou o medicamento e as cartas. Antônio entregou as cartas ao irmão, que as leu uma por uma. Ao final, Fábio estava chorando. Ela sofreu tanto e tudo para te ajudar. Ela me amava e eu amava ela. Não foi um amor perfeito, tivemos nossos problemas, mas era real. E ela fez o melhor que podia. Eu julguei ela tão mal. Todos julgamos mal alguém em algum momento. O importante é reconhecer o erro. Os irmãos abraçaram-se ali, naquele apartamento vazio, finalmente fazendo as pazes com o passado. Enquanto isso, o tratamento de Antônio continuava progredindo. Os formigamentos haviam evoluído para movimentos pequenos. Ele conseguia mexer os dedos dos pés. Depois, o pé inteiro. Era lento, mas era progresso real. Está funcionando, Roberto dizia maravilhado. Realmente está funcionando. Lucas acompanhava cada sessão com empolgação. Aprendia os exercícios, ajudava quando podia e constantemente incentivava Antônio. Vai conseguir, tio. Eu sei que vai. E Antônio estava começando a acreditar nisso também. Fábio cumpriu sua promessa. Além de adiar indefinidamente a demolição do prédio, ele ofereceu financiar a continuação da pesquisa de Roberto. Com recursos adequados, Roberto conseguiu comprar equipamentos melhores, fazer testes mais precisos.
Esse medicamento pode ajudar muitas pessoas, Roberto dizia, trabalhando em seu pequeno laboratório. Não apenas lesões de medula, mas várias outras condições neurológicas. Então, continue pesquisando, Antônio encorajava. Faça valer a pena o investimento que Helena fez em você. Os dias foram passando. O verão virou outono. As folhas das poucas árvores da rua caíam, criando um tapete alaranjado na calçada em frente à padaria. E então, numa manhã de abril, aconteceu. Antônio estava fazendo seus exercícios diários quando sentiu algo diferente. Uma força maior nas pernas. Uma conexão mais forte. Roberto, ele chamou. Acho que estou pronto. Pronto para o quê? Para tentar ficar em pé. Roberto ficou sério. Tem certeza? Se tentarmos muito cedo e der errado, pode atrasar todo o progresso. Tenho certeza. Eu sinto. Meu corpo está pronto. Roberto avaliou cuidadosamente. Fez alguns testes de força muscular, verificou os reflexos, analisou cada detalhe. Está bem. Ele finalmente concordou. Vamos tentar, mas devagar, sem pressa. Chamaram Mariângela, Lucas e até Fábio para assistir. Todos queriam estar presentes naquele momento. Antônio segurou as barras paralelas que Roberto havia montado. Respirou fundo e começou a fazer força nas pernas. No começo, nada aconteceu. Ele empurrava, tentava, mas as pernas não respondiam como esperado. Calma, Roberto orientava. Não force demais. Deixe acontecer naturalmente. Antônio tentou relaxar. Fechou os olhos e lembrou-se de Helena. Lembrou-se de como ela sonhava vê-lo andar de novo. Lembrou-se da esperança nos olhos dela quando falava do medicamento. E então, sentiu. Sentiu as pernas respondendo. Lentamente, muito lentamente, seu corpo começou a se erguer. Centímetro por centímetro, ele foi ficando em pé. As pernas tremiam do esforço, os músculos protestavam depois de 3 anos sem uso. Mas ele continuou. E, finalmente, estava em pé. Não perfeitamente ereto, apoiado nas barras, tremendo, suando, mas em pé. Lucas começou a chorar de alegria. Mariângela levou as mãos à boca. Fábio teve que se sentar, emocionado demais. Eu consegui, Antônio sussurrou. Helena, eu consegui. Ficou em pé por apenas alguns segundos antes das pernas cederem e Roberto ajudá-lo a voltar para a cadeira. Mas aqueles segundos valeram 3 anos de espera. Foi incrível, Roberto dizia radiante. O senhor realmente fez isso? Não, Antônio corrigiu. Nós fizemos isso. Você, eu, Helena, Lucas, todos. Fizemos juntos. Aquela foi apenas a primeira vez. Nas semanas seguintes, Antônio foi ficando em pé cada vez mais. Primeiro segundos, depois minutos. Depois, deu o primeiro passo. Cambaleante, inseguro, mas um passo real. Lucas estava sempre lá, incentivando, comemorando cada progresso como se fosse seu próprio triunfo. Quando o tio conseguir andar sozinho, a gente vai fazer uma festa, ele dizia. E foi o que fizeram. 2 meses depois daquele primeiro momento em pé, Antônio atravessou a padaria caminhando sozinho. Usava uma bengala para apoio e seus passos ainda eram lentos e cuidadosos. Mas eram passos. Toda a vizinhança veio celebrar. Fizeram uma festa na padaria, com música, comida, alegria. Roberto e Fábio trabalharam juntos preparando os salgados. Mariângela fez um bolo enorme. Lucas e Miguel, que já estava maiorzinho, brincavam entre as mesas. No meio da festa, Antônio pediu silêncio. Tinha algo a anunciar. Quero agradecer a todos que estiveram comigo nesta jornada. Mas especialmente, quero agradecer a 3 pessoas. Primeiro, meu irmão Fábio, que mesmo com seus métodos questionáveis, nunca deixou de se importar. Segundo, Roberto, que teve coragem de continuar lutando mesmo quando tudo parecia perdido. E terceiro, Antônio olhou para Lucas. Um menino corajoso que entrou na minha padaria há 6 meses com uma promessa impossível e que mudou minha vida completamente. Lucas ficou vermelho de timidez, mas estava sorrindo. E tenho mais um anúncio, Antônio continuou. Vou expandir a padaria.
Vamos reformar o prédio ao lado, ao invés de demolir. Roberto vai ter um laboratório de verdade no andar de cima. No térreo, vamos montar um centro de reabilitação comunitário, onde pessoas que precisam de fisioterapia podem vir gratuitamente ou por valores acessíveis. E Lucas, ele fez uma pausa dramática. Lucas vai ser meu assistente oficial. Quando tiver idade suficiente, se quiser, pode se tornar meu sócio. A festa explodiu em aplausos. Lucas correu e abraçou Antônio com força. Obrigado, tio. Obrigado por tudo. Não, garoto. Obrigado a você. Você me fez voltar a acreditar em milagres. Meses se passaram. O centro de reabilitação foi inaugurado, tornando-se referência na região. Roberto conseguiu validar seu medicamento através de testes apropriados e começou o processo para a aprovação oficial. Várias pessoas já estavam sendo beneficiadas pelo tratamento. Fábio se tornou investidor oficial do projeto, não apenas com dinheiro, mas com tempo e dedicação. Ele e Antônio recuperaram a relação, voltando a ser os irmãos próximos que eram antes. Mariângela ganhou uma promoção, tornando-se gerente da padaria, permitindo que Antônio dedicasse mais tempo ao centro de reabilitação. Lucas cresceu, tornando-se um pré-adolescente responsável e inteligente. Ele estudava pela manhã e trabalhava na padaria à tarde, sempre sonhando em seguir os passos do pai na área da saúde. E Miguel, o bebê que quase não sobreviveu, cresceu forte e saudável, cercado por amor e cuidado. Num dia especial, exatamente 1 ano depois daquela primeira vez que Antônio ficou em pé, eles fizeram uma cerimônia no centro de reabilitação. Havia uma placa sendo inaugurada na entrada. Centro de Reabilitação Helena Ferreira, onde a esperança ganha movimento. Antônio, agora caminhando com apenas uma leve claudicação, descerrou a placa ao lado de Roberto e Lucas. Helena, ele falou, olhando para o céu, você conseguiu. Seu sonho se tornou realidade. E não apenas para mim, mas para tantas outras pessoas. Lucas, agora com quase 9 anos, ficou ao lado de Antônio. Tio, aquele dia na padaria quando eu fiz aquela proposta maluca... Não foi maluca, Antônio interrompeu. Foi a coisa mais sensata que alguém já me disse. Você me ofereceu algo que eu achava impossível, e me ensinou que impossível é só uma palavra. Mas foi o tio que me ensinou sobre honestidade, sobre trabalho, sobre família. E foi você que me ensinou sobre coragem. Uma criança de 7 anos, cuidando de um bebê, lutando para sobreviver, mas nunca perdendo a esperança. Se isso não é coragem, não sei o que é. Eles olharam para dentro do centro, onde várias pessoas estavam fazendo fisioterapia, recebendo tratamento, recuperando seus movimentos. Cada um deles era uma história de superação, assim como a deles. Roberto se aproximou trazendo Miguel pela mão. Senhor Antônio, nunca vou conseguir agradecer o suficiente. O Senhor me devolveu minha família, minha dignidade, minha razão de viver. Você devolveu minhas pernas, Roberto. Acho que estamos quites. Não. O Senhor me deu muito mais que isso. Me deu uma segunda chance. E vou passar o resto da vida honrando essa chance, ajudando outras pessoas assim como o Senhor me ajudou. A vida estabeleceu uma nova normalidade. Antônio continuava trabalhando na padaria, mas agora também atuava ativamente no centro de reabilitação. Ele entendia os pacientes como ninguém, porque havia passado pelo mesmo. Lucas se tornou uma espécie de mascote do centro. Todos o conheciam, todos o amavam. Ele tinha um talento natural para animar os pacientes nos dias difíceis, usando sua própria história como exemplo de superação. E a história se espalhou. Jornais locais publicaram reportagens sobre o menino que fez o padeiro andar. Revistas vieram fazer entrevistas, mas Antônio sempre fazia questão de deixar claro: não foi um milagre isolado. Foi trabalho, foi ciência, foi amor, foi comunidade. 2 anos depois da inauguração do centro, aconteceu algo extraordinário. Uma universidade federal se interessou pela pesquisa de Roberto e ofereceu parceria oficial. Isso significava recursos muito maiores, possibilidade de testes em larga escala, chance real de tornar o tratamento disponível para todo o país. Isso é grande demais.
Roberto dizia, incrédulo. Vai mudar tudo. É o que Helena queria, Antônio respondeu. Que seu investimento ajudasse o máximo de pessoas possível. Na cerimônia de assinatura do convênio com a universidade, Antônio fez um discurso. Há 3 anos eu estava preso numa cadeira de rodas, preso na raiva, preso no passado. Achava que minha vida tinha acabado ali, naquele acidente. Mas então um menino entrou na minha padaria com uma promessa impossível. E aquela promessa mudou tudo. Não apenas para mim, mas para centenas de pessoas que estão aqui hoje, caminhando, vivendo, sonhando novamente. Isso não é resultado de uma pessoa só. É resultado de muitas pessoas acreditando no impossível. Minha esposa Helena, que sacrificou nossas economias por uma esperança. Roberto, que não desistiu de sua pesquisa mesmo nas piores circunstâncias. Lucas, que teve coragem de fazer uma proposta audaciosa. Meu irmão Fábio, que soube pedir perdão e recomeçar. Mariângela e todos os funcionários que abraçaram essa causa. E todos vocês que acreditaram e apoiaram este projeto. Hoje, inauguramos uma nova fase. Mas não esqueçam, isso começou com um simples ato de bondade. Um menino pedindo comida para seu irmão. E um homem que decidiu dar essa comida. Às vezes, mudar o mundo começa com gestos assim, pequenos e simples. O auditório se levantou em aplausos. Lucas, agora com 11 anos, assistia de longe com orgulho. Miguel, aos 3 anos, brincava ao seu lado, sem entender completamente a magnitude do que estava acontecendo, mas feliz por estar cercado de pessoas que amava. Os anos continuaram passando. O tratamento de Roberto foi finalmente aprovado oficialmente. Clínicas e hospitais em todo o país começaram a adotá-lo. Centenas, depois milhares de pessoas foram beneficiadas. Lucas cresceu e, como sonhava, entrou para a faculdade de fisioterapia. Ele queria continuar o trabalho que havia começado quando era apenas uma criança. Queria ajudar pessoas a se moverem novamente, assim como seu pai e Antônio. Miguel também cresceu, tornando-se um garoto alegre e extrovertido. Ele adorava a padaria e dizia que quando crescesse, queria ser padeiro como o tio Antônio. Antônio envelheceu com graça. Os cabelos ficaram totalmente brancos, as rugas se aprofundaram. Mas ele continuava caminhando, continuava trabalhando, continuava inspirando. Numa manhã especial, 5 anos depois daquela promessa inicial, Antônio reuniu todos no centro de reabilitação. Roberto, Fábio, Mariângela, Lucas e Miguel. Tenho um anúncio a fazer, ele disse. Vou me aposentar da padaria. Todos ficaram surpresos. Mas tio, você ama a padaria, Lucas protestou. Amo, e é por isso que vou deixá-la em boas mãos. Mariângela será a dona oficial. Eu vou me concentrar totalmente no centro de reabilitação. Aqui é onde eu sinto que posso fazer a diferença real agora. Senhor Antônio, Mariângela estava emocionada. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. A padaria sempre foi seu segundo lar. Agora ela pode ser oficialmente sua. E assim foi feito. A padaria continuou funcionando agora sob comando de Mariângela, mas mantendo o nome Padaria Ferreira, em homenagem a Antônio e Helena. O centro de reabilitação cresceu, ganhou novos andares, novos equipamentos, mais profissionais. Tornou-se referência nacional. E aquele prédio abandonado, que quase foi demolido, transformou-se no símbolo de que sempre há esperança. Sempre há uma segunda chance. Num dia comum de trabalho no centro, Antônio estava ajudando uma paciente nova a dar seus primeiros passos depois de um acidente. Ela estava nervosa, com medo de cair. Eu não consigo, ela chorava. É impossível. Antônio sorriu. Sabe, há alguns anos, eu também achava que era impossível. Estava numa cadeira de rodas, sem esperança. Mas então, um menino de 7 anos entrou na minha vida e me ensinou que impossível é só uma palavra que a gente usa quando desiste antes de tentar. E você conseguiu andar de novo? Consegui. E sabe o que foi o segredo? Não foi só o medicamento. Não foi só a fisioterapia. Foi acreditar que valia a pena tentar. Foi ter pessoas ao meu redor que acreditavam em mim. E foi dar um passo de cada vez, sem desistir. Um passo de cada vez, ela repetiu.
Exatamente. E você não está sozinha. Eu estou aqui. Toda a equipe está aqui. Vamos fazer isso juntos. E ela deu o primeiro passo. Trêmula, apoiada, mas ela deu. Lucas, que havia voltado ao centro durante as férias da faculdade para fazer um estágio, observava a cena de longe. Ele lembrava daquele dia, anos atrás, quando entrou na padaria com Miguel nos braços, desesperado por comida, e fez uma promessa impossível. Quem diria que aquela promessa mudaria tantas vidas? Ele se aproximou de Antônio depois que a sessão terminou. Tio, você ainda lembra do dia em que a gente se conheceu? Como eu poderia esquecer? Você entrou aqui dizendo que me faria andar de novo se eu desse comida para seu irmão. Eu ri na sua cara. Eu estava desesperado, não sabia o que fazer. O Miguel estava com tanta fome. E você foi corajoso. Fez o que tinha que fazer para proteger seu irmão. Isso é algo que sempre vou admirar em você. Mas foi o Senhor que me ensinou o que é coragem de verdade. Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Onde você aprendeu isso? Observando o Senhor. Todo dia você fazia aqueles exercícios dolorosos, sem saber se funcionariam. Mas nunca desistiu. E me ensinou que desistir nunca é opção. Antônio abraçou Lucas. Você cresceu, garoto. Virou um homem. Seu pai ficaria orgulhoso. Meu pai está orgulhoso. E você também é meu pai, de um jeito diferente. Você me criou tanto quanto ele. Aquelas palavras tocaram profundamente Antônio. Ele sempre havia pensado em Lucas como filho, mas nunca tinha expressado isso tão claramente. Roberto se juntou a eles com Miguel ao seu lado, já um garotão de 8 anos. Estavam conversando sobre o quê? Sobre família, Antônio respondeu. Sobre como a família não é só sangue, é escolha, é amor, é estar presente. Concordo plenamente, Roberto sorriu. E nós somos uma família estranha talvez, mas uma família real. Família padaria, Miguel sugeriu, fazendo todos rirem. Naquela noite, fizeram um jantar juntos. Antônio, Roberto, Lucas, Miguel, Fábio, Mariângela. Todos reunidos, compartilhando comida, histórias, risadas. Façam um brinde, Antônio pediu, levantando seu copo de suco. A Helena, que começou tudo isso com seu ato de bondade. A Roberto, que nunca desistiu de seu sonho. A Lucas, que teve coragem de fazer uma promessa impossível. A Miguel, que nos lembra todo dia da importância de proteger os mais vulneráveis. A Fábio, que soube pedir perdão e recomeçar. A Mariângela, que sempre esteve ao meu lado. E a todos nós, que provamos que juntos podemos transformar o impossível em possível. Saúde! Todos responderam em uníssono. Os anos seguiram seu curso. Lucas se formou em fisioterapia com louvor. Seu trabalho de conclusão de curso foi sobre o protocolo desenvolvido por seu pai e ganhou prêmios nacionais. Ele começou a trabalhar oficialmente no centro de reabilitação, trazendo novas ideias, novas técnicas. Miguel descobriu que também amava a área da saúde. Diferente do irmão, ele se interessou por nutrição, percebendo a importância da alimentação na recuperação dos pacientes. Começou a estudar sobre o assunto, sonhando em um dia ter uma clínica integrada, unindo fisioterapia e nutrição. Roberto finalmente conseguiu publicar sua pesquisa em revistas médicas internacionais. Recebeu convites para dar palestras em universidades estrangeiras. Mas nunca esqueceu suas raízes, sempre voltando para o centro de reabilitação que ajudou a criar. Fábio se tornou benfeitor de vários projetos sociais, inspirado pela transformação que havia visto acontecer. Ele e Antônio se tornaram inseparáveis novamente, como eram na infância. Mariângela transformou a padaria num empreendimento próspero. Ela contratou jovens em situação vulnerável, dando a eles a mesma chance que Antônio havia dado a Lucas. A padaria virou referência não só pelos pães, mas pelo impacto social. E Antônio? Antônio continuou sendo o coração do centro de reabilitação. Mesmo quando a idade avançada começou a trazer suas próprias limitações, ele nunca parou de ir lá todo dia, conversar com os pacientes, dar esperança. 10 anos depois daquela promessa inicial,
o Centro de Reabilitação recebeu um prêmio nacional de impacto social. Na cerimônia, pediram que Antônio fizesse um discurso. Ele subiu ao palco devagar, não pela lesão antiga, essa já estava completamente recuperada, mas pelo peso da idade. Aos 72 anos ainda era um homem impressionante. Quando eu tinha 62 anos, ele começou, achava que minha vida havia acabado. Um acidente me colocou numa cadeira de rodas e eu perdi a esperança, perdi minha esposa, perdi minha vontade de viver. Mas então, num dia comum, um menino de 7 anos entrou na minha padaria e mudou tudo. Ele me fez uma promessa que parecia impossível. E sabe por que aquela promessa mudou minha vida? Não porque ele cumpriu ela, embora tenha cumprido, mas porque ele me fez voltar a acreditar que coisas impossíveis podem acontecer, que milagres existem, que a bondade transforma. Este prêmio não é meu, é de todos que fazem parte desta história. É de Helena, que plantou a semente, é de Roberto, que cultivou a planta. É de Lucas, que regou com coragem. É de cada pessoa que passou por este centro e decidiu não desistir. É de todos que acreditam que podemos, juntos, fazer o mundo melhor, um passo de cada vez. O auditório explodiu em aplausos. Lucas, agora um jovem de 19 anos, estava na primeira fila chorando de orgulho. Depois da cerimônia, jornalistas cercaram Antônio, Roberto e Lucas. Queriam saber mais sobre a história, sobre como tudo começou. Senhor Lucas, uma repórter perguntou, como uma criança de 7 anos teve coragem de fazer uma promessa tão audaciosa? Lucas pensou por um momento antes de responder. Eu não pensei em coragem na época. Pensei em necessidade. Meu irmão estava com fome. Eu precisava fazer alguma coisa, e eu tinha visto aquela senhora esconder algo no prédio. Sabia que era importante, então fiz a única coisa que podia fazer. Ofereci uma troca justa. Mas, e se não desse certo? E se o medicamento não funcionasse? Então, pelo menos eu teria tentado. E meu irmão teria comido. Às vezes, a gente tem que tomar decisões difíceis e torcer para dar certo. Doutor Roberto, outra repórter se voltou para ele. O senhor quase desistiu de tudo. O que o motivou a continuar? Meus filhos, a promessa que fiz a Helena. E principalmente o exemplo de Antônio. Ele estava numa cadeira de rodas, tinha perdido sua esposa, tinha todos os motivos para desistir. Mas ele decidiu lutar. Se ele podia lutar, eu também podia. E, senhor Antônio, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para pessoas que estão passando por momentos difíceis? Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. Nunca subestime o poder de um ato de bondade. Quando eu dei comida para aquelas crianças, não esperava nada em troca. Fiz porque era certo fazer, mas aquele pequeno ato desencadeou uma corrente de eventos que mudou não só minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Então minha mensagem é, seja gentil, ajude quando puder, acredite no impossível e nunca, nunca desista, porque você nunca sabe quando um menino de 7 anos vai entrar na sua vida e fazer uma promessa que vai mudar tudo. As entrevistas continuaram, mas eventualmente a atenção diminuiu e a vida voltou ao normal. O que não era ruim, normal era bom. Normal era ter uma rotina, uma família, um propósito. Mas alguns anos se passaram. Lucas se casou com uma colega da faculdade, também fisioterapeuta. Eles trabalhavam juntos no centro, formando uma dupla perfeita. Miguel terminava o ensino médio, já com planos claros para a faculdade de nutrição. Roberto envelheceu bem, mas começou a sentir o peso da idade. Ele treinou Lucas para assumir a parte técnica da pesquisa, garantindo que o conhecimento não se perdesse. Fábio e Antônio se tornaram figuras conhecidas na comunidade, sempre juntos em eventos e projetos sociais. E então, numa manhã de primavera, 15 anos depois daquela promessa inicial, Antônio acordou sentindo que era um dia especial. Não sabia explicar por quê, mas havia algo no ar. Ele foi ao centro como sempre, cumprimentou os pacientes, observou as sessões. No final da tarde, Lucas pediu que todos se reunissem no salão principal. Tio Antônio, ele começou. Há 15 anos eu fiz uma promessa. Disse que se o senhor me desse comida para o meu irmão,
Eu faria o Senhor andar de novo. O Senhor deu a comida, e eu cumpri minha promessa. Mas o que eu não disse naquela época, porque não sabia ainda, era que o Senhor também fez uma promessa para mim. Eu fiz? Antônio ficou surpreso. Fez. Não com palavras, mas com ações. O Senhor prometeu que sempre estaria lá, que nunca desistiria, que me ensinaria o que significa ser um homem de verdade. E o Senhor cumpriu. Então agora, eu quero fazer outra promessa. Prometo continuar seu legado. Prometo que este centro vai sempre existir, ajudando pessoas, dando esperança. Prometo que a história de Helena, sua, minha, do meu pai, não vai ser esquecida. E prometo que vou ensinar meus filhos os mesmos valores que o Senhor me ensinou. Lucas se ajoelhou na frente de Antônio, pegando suas mãos. Obrigado, pai. Por tudo. Foi a primeira vez que Lucas chamou Antônio de pai diretamente. E Antônio, emocionado demais para falar, apenas abraçou aquele jovem que havia chegado como um menino faminto e se tornado um homem extraordinário. Miguel também se aproximou, abraçando os dois. Eu também quero agradecer, tio. O Senhor salvou minha vida. Literalmente. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui hoje. Roberto se juntou ao abraço coletivo, seguido por Fábio, Mariângela e todos os funcionários do centro. Era um momento de família, de gratidão, de amor. Os anos finais de Antônio foram preenchidos de alegria. Ele viu Lucas ter 2 filhos, que chamavam carinhosamente de vovô. Viu Miguel entrar para a faculdade e se destacar como um dos melhores alunos. Viu o centro de reabilitação se expandir para outras cidades. Viu a pesquisa de Roberto ser adotada internacionalmente. E numa tarde tranquila, sentado no jardim do centro que levava o nome de sua amada Helena, Antônio fechou os olhos e lembrou de tudo. Do acidente que mudou sua vida, da dor de perder Helena, do desespero de estar preso numa cadeira, e daquele dia especial em que um menino corajoso entrou na sua padaria com uma promessa impossível. Ele sorriu. Tinha sido uma jornada incrível, uma jornada de dor, mas também de cura, de perda, mas também de ganho, de desespero, mas também de esperança. E tudo começou com um simples ato de bondade, com um pão e um copo de leite dado a uma criança faminta. Às vezes, pensou Antônio, mudar o mundo é assim simples. É sobre estender a mão quando alguém precisa. É sobre acreditar no impossível. É sobre nunca desistir, não importa quão difícil seja o caminho. Fim da história. Agora conte para nós, o que você achou desta história? Você também acredita que pequenos atos de bondade podem mudar o mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.